Fala galera, beleza? Vamos dar início aqui à nossa aula sobre o que é Forex. Vamos ingressar dentro desse assunto para que cada dia que passe todos entendam um pouco mais sobre o que é. Então vamos lá. Para que você entenda realmente o que é Forex, essa palavra ela vem de um significado aí sobre o mercado de câmbio, né? Então a gente precisa entender o que é isso que significa e que a gente não está indo para longe ou para fora do que a gente já conhece. O Forex também é conhecido, galera, como o mercado 24 horas por dia, né? O mercado que fica aberto 24 horas por dia. E ele já se tornou o maior mercado descentralizado do mundo. Isso, cara, é surreal. Se você conseguir mensurar isso, você consegue perceber que o mercado de Forex ele consegue movimentar em um único dia cerca de 5 trilhões, galera. Olha só, 5 trilhões de dólares americanos em um único dia. Olha só, para que você tenha noção do que é isso, vamos comparar com o mercado brasileiro. Olha só, essa comparação, ela vem aqui para você visualizar que o mercado brasileiro, ele movimenta num único dia cerca de 9, um pouco mais, de 9 bilhões de reais por dia. Se eu transformar o Forex em reais, olha que loucura, é cerca de 24 trilhões de reais. Olha a dimensão, olha o tamanho da proporção que dá esse outro mercado. Então, é aí que a gente entende que a movimentação de dinheiro, que a nossa B3, o Brasil, está anos-luz de diferença aí da quantidade de valor comercializado ali dentro do Forex. Galera, então, a gente entendendo isso, né? Como que o mercado funciona, a gente precisa entender que, na realidade, o mercado de Forex, né? Ele é acessível 24 horas por dia. Porém, não é bem assim para todos os traders. A gente tem que entender que finais de semana o mercado é fechado para o trader de varejo, né? Para a gente ali. Porém, bancos e algumas instituições financeiras, elas ainda conseguem fazer suas negociações ali, negociações ficaram pendentes, ou até mesmo abertura de posições durante o final de semana, certo? Mas olha que engraçado, se a gente colocar o mercado de criptomoedas, que também é uma moeda, porém é uma moeda digital, dentro do Forex, aí sim, nós temos 24 horas de negociações. Então, sim, o mercado de Forex é considerado um mercado 24 horas por dia, justamente por causa das criptomoedas e porque os mercados ali, como eu mencionei, os bancos centrais e algumas instituições financeiras conseguem fazer outras movimentações. Bacana? Então, galera, a gente precisa realmente entender o que funciona, como que é ali dentro a demanda, o que eu mais visualizo no Forex, né? Demonstra uma grande flexibilidade para todos os trades devido aos horários. Como é aberto 24 horas, você consegue visualizar comigo que, poxa, me facilita o horário de operação. Muita gente tem o day trade, o mercado de trader, como uma segunda renda, uma renda extra. Então, pensa, você consegue aqui no Brasil trabalhar em horário comercial, fora do horário você conseguir complementar sua renda fazendo ali algumas operações durante a noite, né? Pois é, aqui no mercado de Forex isso é possível. E cada dia que passa está sendo mais acessível para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para que você realmente entenda o que está acontecendo. Olha só, galera. Algumas coisas a gente precisa entender ali. Algumas siglas são muito utilizadas dentro do mercado de câmbio aí do Forex, e a gente vai entender que literalmente a gente consegue visualizar USD. O que isso significa? Né? Dólar americano. Esse euro, já está quase falando, né? O euro. JPY, Thiago, eu nunca ouvi falar nisso. JPY é o iene japonês, é a moeda lá do Japão, né? E o AUD é o dólar australiano. Basicamente, o AUD aqui, ele vem dizer que é o quê? Para você entender mais fácil como é formado isso aqui, essa duas primeiras letras se referem ao país, né? Ao país lá que ele está, que é o Austrália. E o D de dólar, né?
Aqui, mesma coisa, Estados Unidos e dólar. O euro já está lá, União Europeia, já está tudo certinho. Japão também, a mesma coisa. O iene também, lá do Japão. Então, isso é uma coisinha assim, só para você ter noção de como que é relacionado, né? Inclusive, entre as moedas, galera, a gente também tem o Brasil relacionado ali. O nosso real brasileiro, ele é simbolizado ali pelo BRL, né? Onde a gente vai conseguir também ter essas moedas, entre outras. Tem várias aí. Logo em sequência, eu vou mostrar para vocês uma correlação disso, para que vocês entendam como que o mercado vem se expandindo e o quanto isso é influenciado. Olha só, se a gente conseguir entender aqui, nesse pequeno imagem, eu consigo representar para vocês a seguinte coisa. Quais são os maiores pares por volume de operação negociados dentro do Forex? Galera, euro USD, né? Ele é o que tem aí a maior quantidade de traders operando, né? O euro versus o dólar americano ali, para a gente poder ter. Então, tem aí uma correlação para vocês visualizar. Olha só, como o euro USD, ele retém aí cerca de 27% das negociações, né? É girado dentro desse ativo, né, que a gente vai chamar aqui de ativo, esse par de moeda a gente chama ele de ativo. Então, é basicamente o mais operado aí dentro do que a gente já consegue visualizar. Mas tem uma coisa muito interessante de se observar. Observe que, mesmo o euro USD sendo o mais negociado, você consegue perceber que a moeda, né, em evidência, a moeda americana, ela está praticamente relacionada a todos os outros ativos. Olha que engraçado. Cerca de 72% da negociação envolve o dólar americano. Então, você consegue saber o peso que essa moeda tem em cima das outras, né? Mesmo se ela está na contraparte, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Isso a gente consegue visualizar dentro do mercado e dentro dos pares de moeda, que se você pegar na internet e for pesquisar sobre isso, você vai conseguir visualizar que a maioria está ali, o USD, o USD, o USD, e inclusive se tornou aí uma das fortes dentro do que a gente vai fazer, certo? Galera, para ficar mais fácil de você compreender isso de uma forma mais clara, existe uma moeda base. O que que é moeda base? Quando você se depara com a sigla, né? A gente vai ter a sigla assim, ó, Euro USD. Significa que a primeira moeda é a moeda base, né? É a moeda base que a gente tá. E na contrapartida, a gente tem a outra moeda. No caso aqui, o USD. Essa é a moeda que está na contrapartida. Mas o que que isso se influencia, Thiago? Eu não estou entendendo por que que tem isso. É o seguinte, galera, para a gente entender aqui de uma forma bem simples, para você ficar, é basicamente assim: quantos dólares americano eu preciso para comprar um euro, né? Vamos dizer que seja a USD, né? USD BRL. Então, tá aqui. A moeda base é o USD e a contrapartida é o brasileiro. Quantos reais brasileiro é necessário para me comprar um dólar? Né? Hoje, se a gente fosse pegar ali na tabela, vamos arredondar aqui só para ficar simples a conta para a gente entender isso. Vamos supor que o dólar hoje esteja valendo R$ 5, né? Se for no reais brasileiro, significa que um dólar é o que vale R$ 5 brasileiros. Então, é a mesma coisa. A gente opera essa correlação, essa paridade entre as moedas. Então, para você entender mais ou menos o que que é, como funciona, é dessa forma que a gente trabalha aqui na como partida ou não. Mas eu vou te perguntar uma coisa. E aí, você realmente está animado em ganhar em dólar? Você quer entender um pouco mais sobre como ganhar isso? Então a gente precisa imergir em um novo conhecimento, que nada mais é do que como é que você tem acesso a esse mercado, né? A gente, como trader, como que eu tenho acesso ao mercado? Como no mercado brasileiro, cara, eu preciso de uma corretora de valores, aonde eu vou conseguir colocar ali
o meu capital e dentro dela eu vou conseguir manejar minhas operações, né? Então, existem diversas corretoras dentro do mercado. Inclusive, existe a corretora que eu utilizo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, quiser abrir sua conta na corretora que eu já utilizo, vai ficar aqui no link da descrição desse vídeo para que você já comece isso. E se você tiver algum tipo de dificuldade em abrir sua conta, comenta aqui corretora, aqui hashtag corretora nesse vídeo, que eu vou disponibilizar um vídeo para você com passo a passo de como abrir a sua conta ali numa corretora. Mas, galera, como que é importante? Qual é a importância de eu escolher uma boa corretora, né? Por que que eu tenho que escolher ela e seja uma boa corretora? Primeira coisa, a corretora ela precisa dar facilidades para você. Então, para a gente utilizar ali, a corretora ela tem vários tipos de facilidade, como plataforma de negociação, conta de negociações, alavancagem, spread ou taxas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, regulamentação da corretora, depósitos, né? Depósito e retirada. Olha como é importante você poder. Como é que eu faço para enviar meu dinheiro para a corretora? Já que a maioria das corretoras não são brasileiras. Então, eu preciso enviar meu dinheiro. Como que eu envio meu dinheiro para fora? Então, sim, existe facilidades em depósito, facilidades em retirar meu dinheiro quando eu tiver que sacar. Eu tive lucro, eu quero sacar o meu dinheiro. Isso é fácil ou é difícil? Então, a gente precisa também entender um pouquinho sobre isso. E suporte ao cliente, né? Vamos lá, eu estou contratando aqui o serviço de uma corretora. Olha só, para você contratar uma corretora, você não paga, tá, galera? É grátis. Mas pensa comigo, você vai lá fazer um acesso a uma corretora, só que tudo daquela corretora é em inglês, é em espanhol, não sei, em japonês. Você não tem uma facilidade muito boa. Então, a corretora que eu utilizo, sim, ela tem suporte brasileiro, né? Sede aqui, então você consegue também proporcionar isso. A corretora que eu uso não é do Brasil, é da Austrália, porém é muito fácil você fazer sua conta na corretora e também você enviar depois. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ter aqui dentro de uma corretora plataformas de negociação, né? Existem diversas. Eu coloquei aqui ó, as quatro aqui mais utilizadas, né, para a gente entender. Eu vou falar depois sobre qual a plataforma eu utilizo, mas galera, basicamente a gente tem TradingView, Black Arrow, MetaTrader, CTrader, tem plataforma web da própria, os brokers ali da própria corretora, né? Então existem diversas plataformas. O que que eu falo para a galera? De acordo com o operacional que você utiliza, existem algumas necessidades. Vou dar um exemplo. O operacional que eu utilizo exige a questão de eu utilizar mais de um gráfico. Então, no meu caso, eu uso em média 5 ou 6 gráficos ali na tela, né? Para ficar ali fazendo a minha análise, a minha probabilidade de eu ter ali uma assertividade um pouco maior. Mas o que que isso influencia? Depende da corretora que você está, da plataforma que você está utilizando. Não é possível você abrir ao mesmo tempo vários gráficos, a não ser que você vai pagar uma quantia muito alta para você ter acesso a isso. Então, dentro do quando você vai fazer a sua avaliação da sua corretora, é bem interessante você utilizar isso, começar a olhar para isso que é necessário. Eu não utilizo o fluxo. É necessário pegar uma plataforma que precisa de fluxo? Eu preciso utilizar mais de 3, 4, 5, não sei, enfim, vários gráficos. A plataforma que eu vou utilizar dessa corretora fornece isso? Eu tenho essa possibilidade ou vai ser uma deficiência no meu operacional? Então, seguindo o meu operacional, seguindo a minha metodologia de ensino, sim, a corretora que a gente utiliza fornece plataformas 100% grátis, onde você consegue introduzir mais gráficos aí em cima disso, né? Se você também quer saber aí qual é a plataforma que eu utilizo, que eu faço um vídeo ali de passo a passo da plataforma, comenta aqui também, hashtag plataforma, para a gente saber que você chegou até aqui também no vídeo, né? Que você está interessado em saber como se comportar dentro desse mercado. Então, vamos lá, galera. Então, olha só, olha como foi importante você entender só sobre a plataforma de negociação. Contas de negociações, galera. Como que a gente vai
se deparar com isso aqui. Qual que é a importância disso aqui? Olha só, a corretora, ela tem que fornecer para você contas de negociação. Existe corretora que fornece para você apenas contas de simulação, onde você não faz operações reais dentro do mercado, serve mais para um treinamento, você ficar ali, ver como é que o mercado se comporta, é, e fique fazendo ali alguns treinamentos. Eu, particularmente, dentro de todas as corretoras, eu falo para você que uma conta simulação no Forex, ela não é tão almejada. Por quê, galera? Se você for uma pessoa consciente e começar a não alavancar, operar de forma consciente com o mínimo de lote possível, aqui fica muito barato treinar em conta real, aonde você já começa a treinar o seu psicológico de uma operação, certo? E a gente vai fazer isso aqui em mercado real para que você veja como sim se comportar com operações com lote mínimo, né? A gente vai fazer isso junto com vocês. E olha só, galera, na corretora que eu utilizo, ela tem dois tipos de conta, né? Uma conta aí que é standard, que aí você pode operar ali com spread, mas pequenos os spreads, né? O que que é isso? Uma taxinha que a corretora cobra, ou a Raisin, que é onde a corretora ela tem uma taxa um pouco maior, mas te dá um sinal melhor, tá? Então você vai ter essas duas tipos de conta ali dentro dela. Porém, galera, eu indico todo mundo abrir a Standard aí dentro do que a gente já faz, né? Depois você vai, com o tempo, você vai tendo conhecimento e você vai poder optar se você tem sim a capacidade de mudar de conta ou não, né? Também é importante a gente entender um pouquinho sobre alavancagem, né? Como a sua corretora ela oferece algum tipo de alavancagem, basicamente todas as corretoras oferecem sim alavancagem para os clientes, que é o quê? É uma fração. Quanto que exige de alavancagem para que eu tenha aí uma operação? Então, observe o seguinte: para uma conta, aqui vamos supor que com US$ 100.000, né? Não é que você tem US$ 100.000. Para mim operar US$ 100.000, quanto que eu tenho que ter na minha conta, né? Então, a margem exigida em uma corretora geralmente é assim. Olha só, eu alavanco aqui um capital em 50 vezes. Então, ela quer dizer que eu me exige aqui apenas 2% de 100 mil. Então, eu preciso ter ali US$ 2.000 na conta para poder abrir uma posição, né? Posso alavancar em 100 vezes. Então, teria que ter ali 1%. Se eu alavancar em 200 vezes, 0,5%, 500 vezes, 2%, 1.000 vezes, é, 0,1%, né? É uma alavancagem extremamente grande. Galera, geralmente, a alavancagem que a gente utiliza fica ali em torno de 200%, tá? Desculpa, 200% não, 1 para 200, tá? Então, é mais ou menos o que a gente utiliza aí dentro. Quando você for abrir na sua conta, você confere lá vou escolher o tipo de conta, qual é a alavancagem que está disponível, né? A nossa aqui, no nosso caso, é em torno ali de 200 a 400% é o que a gente recomenda você ficar para poder fazer a alavancagem. Show? Olha só, galera, bacana isso aqui. Agora vamos entender um pouquinho sobre o que, que é spread ou taxa que a corretora pode cobrar, né? Primeiro, para você entender o que, que é spread, você precisa entender que a corretora, como que ela ganha dinheiro, né? Já que ela está fornecendo um serviço para você e você não paga nada. Dentro do sinal que ela passa para você de operação, né? O gráfico que você está ali, existe um spread. Vamos supor que agora, nesse momento, vou desenhar aqui um candle, né? É um candle de alta, né? Nesse momento, seu preço está aqui. Eu vou dar um exemplo que ele está trabalhando aqui a 10, tá? É um valor 10. Esquece aí o valor ração, mas ele está trabalhando em 10. Existe um preço, né? Um câmbio cobrado entre o preço de compra e o preço de venda. Então, vamos supor, se nesse momento eu for comprar esse preço e ele está aqui no 10, a corretora, nesse momento, ela está me cobrando um spread, vamos supor que de 5 pips ali, né? 5 pips. Então, na verdade, se eu comprar nesse momento aqui, eu estarei, né? Olha só, se eu comprar agora,
eu vou pagar, ao invés de 10, eu vou pagar 15. Estou pagando mais caro. É um pouquinho mais caro. Esses 5 aí é o valor que a corretora te cobrou para tu abrir a tua posição. Então, esse spread é visível em nossas operações. Ali na plataforma, ela já te mostra duas linhas, né? Aonde você vai estar ali com o valor. Se eu comprar, eu vou pagar aqui. E se eu vender, eu vou pagar aqui. Geralmente dá uma diferençazinha entre a compra e a venda. Vamos dizer que esse aqui eu comprei a 15, aqui eu vou estar vendendo no 6, né? Dando só um exemplo aí. Então, se eu fosse vender, agora o preço está aqui, eu vou vender, ele vai executar minha ordem aqui no 6, ao invés do 10. Se eu for comprar, ele vai executar minha ordem no 15, ao invés do 10. Isso é só uma coisa para que você saiba o que é o spread. É essa diferença é o que vai para a corretora, né? Tem como você calcular isso aqui. Depois, se vocês quiserem também, eu faço um vídeo bem especificado sobre spread, mas ele é visível ali pela sua corretora, né? Existem horários também, que o spread muda, o spread fica maior, o spread fica menor, e a gente consegue tudo isso visualizar antes de fazer a operação, beleza? Então, olha só, galera, existe isso aí, e algumas corretoras, como eu falei para vocês dos dois tipos de conta lá, existe parte que a corretora cobra taxa. Além do spread, ela vai te cobrar uma comissão. Então, ele acaba se tornando uma taxa mais cara. Vamos supor ali, eu vou pagar 0,05 centavos por uma operação. Vamos supor que a operação cobra uma taxa de mais 0,3, né? 0,03, na verdade. Então, ao invés de pagar aqui 0,5, eu vou, na verdade, estar pagando 0,8 por cada operação, para entrar e para sair. Então, tem essa pequena diferença aí que a gente tem que observar quando você vai fazer sua conta. Por isso que eu falei para vocês procurar ali a standard, né? Que a gente paga uma comissão muito pequena. Então, fica ali com spread menor para a gente fazer operações. Beleza? Galera, também é muito importante saber que, por mais que o mercado é descentralizado, tá? Que a negociação é descentralizada, cada país, cada banco central tem sua regulamentação em cima do Forex, tá? E é crucial que sua corretora seja uma coisa de confiança. Afinal de contas, você vai mandar seu dinheiro para ela. Concorda? Então, se eu vou mandar meu dinheiro para lá, eu preciso que seja uma coisa confiável. E você precisa pesquisar sobre isso, né? A corretora que eu utilizo, ela realmente é confiável porque ela trabalha ali dentro de diversos países. Ela tem 7 tipos de regulamentação diferente. Então, olha só como isso já é uma coisa que te dá um pouco mais de segurança. E essa corretora, ela opera em torno de 174 países diferentes. Você é possível operar em 174 países diferentes com apenas essas 7 regulamentações. Então, essa jurisdição que a corretora tem influencia muito para suas operações, que tem que ser confiável. Então, hoje, se você for ali na Infomoney, procurar pelas corretoras, você vê ranking ali das corretoras para que você saiba, né? E quando você procurar, você vai saber. Tá aqui, ó. O link está na descrição da corretora que eu utilizo. Você pega aqui, procura lá, pode colocar no Google, coloca lá em todas as colunas aí de investimento que você vai ver que é uma corretora recomendada, é uma corretora grande, é uma corretora confiável, né? Para a gente poder ter ali. E olha só que bacana, galera, né? Olha só que bacana. Depósito e retirada. Por incrível que pareça, essa corretora é australiana, porém, ela já é possível você fazer depósitos, né, por Pix. Então, olha só como é uma facilidade. Já tornou o acesso mais fácil. Já pensou se sua corretora você tem que sempre ter ali, vou dar um exemplo, o remessa online para enviar dinheiro para fora? Né? Quem conhece o remessa online aí? É onde às vezes você, para fazer uma transição de câmbio, para você mandar seu dinheiro lá para fora, você precisa depositar num banco, para que esse banco coloque seu dinheiro lá fora e que lá fora deposite na sua conta. Olha como que é o processo. Isso pode levar dias, né? Às vezes leva dias, às vezes é rapidinho, mas às vezes leva dias. Então, essa facilidade já é bem melhor para a gente poder fazer isso aí, né? Poder passar o dinheiro direto ali. E também você retirar tem essa opção, né? Bem bacana.
Galera, suporte ao cliente é uma outra coisa que você, quando está ali imerso nesse ramo de Forex, a gente precisa de suporte. Uma hora você pode se deparar com uma operação que travou, vamos dar um exemplo. E, poxa, a minha corretora é lá do Japão. Eu não sei falar japonês. E aí, como que vai dar? Como que vai fazer? Você vai precisar ficar ali correndo, traduzindo para mandar, para descobrir. Se eu preciso fazer uma ligação, não consigo. Então, tudo isso influencia nas suas operações. Tudo isso influencia. Não que você vai necessitar disso, mas é uma coisa muito importante para a gente ter também definido aí, né? Então, olha só, galera, para você ver aí como é importante entrar nesse mercado de Forex, você já começar a conhecer sobre tudo isso que a gente falou aqui. Então, olha como é importante. A gente começou a falar, a gente já conheceu o que que é o mercado de Forex, como que ele funciona, se eu preciso ou não de corretora. Você aprendeu hoje aqui como visualizar isso, né? Então, comenta para mim se você vai participar da nossa série. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre Forex. Se você comenta aqui que estou de pé, estou firme, né? Coloca aí, estou firme, que a gente vai produzir vários e vários vídeos durante a semana, durante um mês, com a imersão sobre Forex. Inclusive, teremos operação, galera. Aqui vai do zero até a operação. A gente vai fazer operação no Forex, onde vai explicar o que que é um candle, o que que seria o suporte que a gente está olhando. Tudo isso vai estar incluído dentro da nossa série. Então, se você gostou, não esqueça de dar o like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, vamos lá, se inscreve para não perder, ative o sininho, você não perder nenhum desses vídeos que eles vão estar saindo por aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.